Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrines que está falando para comentar a liturgia do dia 16 de setembro, quarta-feira, dia em que a Igreja no mundo inteiro comemora São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, os dois mártires. São Cipriano ajudou muito, com grande amizade e deu muito apoio às batalhas que o Papa tinha que enfrentar naquela época antiga. Estamos falando de quase 1800 anos atrás. Por outro lado, a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios apresenta aquele hino à caridade que muitos de nós conhecemos de memória, decoramos talvez pelo menos alguns trechos. São Paulo, que está escrevendo à comunidade de Coríntios, e ele vai dizer como a caridade é a coisa mais importante da vida. E ele vai explicando, dizendo: se eu falasse todas as línguas, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todo e toda a ciência, se eu tivesse também toda a fé a ponto de transportar montanha, mas não tivesse a caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse a caridade, isso de nada me serviria. E depois vai dizer: por quê? Porque a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, suporta tudo, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa. A caridade não acabará nunca, porque a caridade é o próprio ser de Deus. Deus é amor, Deus é caridade. E a caridade, então, permanece para sempre. A fé não, vai acabar. Quando estaremos face a face diante de Deus, a fé não será mais necessária. Poderemos dizer: tu estás aqui na nossa frente, e então não precisa de fé. Será uma convivência total, definitiva com Deus. E assim, São Paulo termina o trecho dizendo: fé, esperança e caridade são as três coisas mais importantes, mas a maior delas é a caridade. E então aqui, esta belíssima palavra de São Paulo constitui para nós um convite para repensar como vivemos. E a caridade não é somente com pessoas desconhecidas ou os mais, quem sabe, os que vivem longe de nós em algum país da Ásia ou da África. Não, a caridade começa dentro de casa, com as pessoas da nossa convivência. Caridade significa muito mais do que dar uma esmola. Significa acolher, valorizar, mostrar apreço, estima pela pessoa, mesmo quando descobrimos os limites, porque para além dos limites tem ali na nossa frente alguém que é filho de Deus e que recebeu o batismo e que merece toda a nossa estima e apreço, porque aquele limite pode significar nada, porque o que vale mais é este cordão umbilical que liga cada pessoa, cada ser humano com o seu Criador que lhe deu vida. Bom, e o Evangelho é de São Lucas, no capítulo 7, é Jesus que está dialogando e sempre tem ao seu redor os discípulos, os apóstolos, que são os mais próximos, mas sempre acabam aparecendo pessoas pela primeira vez, ou alguns fariseus que têm curiosidade, mas que chegam muitas vezes com preconceito. Jesus começa a dizer: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? E ele vai dizer: são como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes.
O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo que os homens desta geração, qualquer que seja a atitude que Deus toma através de um profeta, através de João Batista ou através do próprio Jesus, o Filho de Deus em pessoa, qualquer coisa que ele faça, não se movem de 1 centímetro para dar um passo da fé. Para poder renovar o próprio caminho de fé, a própria adesão aos mandamentos de Deus, para reconhecer que Deus está estabelecendo uma aliança que quer renovar, inclusive conosco. Tocamos flauta e vós não dançastes, quer dizer, não, e depois vai dizer, veio João Batista, que fez uma grandiosa pregação para a conversão e o perdão dos pecados, aguardando a chegada do Messias, etc. E ele não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio. Quer dizer, um pretexto para não dar atenção às suas palavras, porque se dessem atenção, deviam mudar de vida. E não queriam, claro. E depois veio o Filho do Homem, quer dizer o próprio Jesus, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então Jesus fica entristecido, podemos dizer, por esta postura de pessoas que se declaravam naquela época religiosas e conhecedoras de todos os mistérios de Deus revelados desde Abraão em diante, mas na realidade se protegiam, se defendiam e não queriam dar um passo para que essa fé se tornasse verdadeira, autêntica, renovada, capaz realmente de renovar toda a vida, a maneira de conviver com as outras pessoas, de planejar o próprio futuro, de utilizar, então, uma fé, vamos dizer assim, inútil, como quem afirma que Deus existe, mas isso não tem nenhuma interferência, nada a ver com a maneira de conduzir a própria existência. Então, neste Evangelho, Jesus nos faz um convite, porque hoje é para nós. Esta palavra é dirigida diretamente a nós. E o convite é que nós tenhamos uma atenção maior, porque Deus se comunica conosco como Ele quiser, através da natureza, através do Papa, através dos bispos, através dos padres, através de uma irmã de vida consagrada, através de uma pessoa que vive seriamente sua fé cristã, e então podemos dar uma atenção. Quem sabe é a oportunidade que Deus quer nos dar para que possamos compreender melhor este mistério de misericórdia e de compaixão que nos alcança. E quem sabe podemos com maior facilidade reencontrar o caminho para receber o perdão de Deus e para poder retomar os passos do seguimento de Jesus, para poder reencontrar a alegria, a beleza, a paz na nossa vida e também com as outras pessoas da nossa convivência. Demos atenção a este convite do Senhor. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.